dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na gravação de mais um episódio do podcast Mentes Inquietas. Eu, Jéssica, Marlene e Dr. Afonso estamos aqui nessa discussão desse mal-estar, né, da nossa sociedade e trouxemos um convidado, vamos se dizer assim, maravilhoso. Dr. Carlos Pompilho. Ele é médico assistente do Departamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas, doutor em medicina pela instituição e cofundador e coordenador do GENA, Grupo de Estudos de Pesquisa em Literatura Narrativa e Medicina. Pois é, né, doutor? A gente está aqui discutindo e nós estamos vendo esse mal-estar que nós estamos passando. O senhor tem percebido que algumas mudanças vêm acontecendo na sua prática clínica? Você está sentindo esse mal-estar? Estamos. Todo mundo está sentindo, né? Estamos. Uma coisa que parece que é uma coisa que é meio prevalente aqui agora no começo desse século, né? Sim, eu estou sentindo umas mudanças, não só na profissão, como na sociedade como um todo, uma velocidade, a percepção de que a velocidade aumentou muito, né? A velocidade das transformações, das mudanças, tem aumentado muito e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar, né, essas mudanças. Tem um livro muito interessante que chama Da Senectude, de um cara chamado Sêneca, né? E ele tem uma ideia, é um livrinho pequenininho, e o Norberto Bobbio escreve sobre esse livro também, tem um ensaio sobre ele. É interessante que ele diz assim, que quando a gente vai ficando... É uma coisa parecida com surf, né? Que você tem aquela onda, você rema e pega. Aí vem a segunda onda, você faz aquele esforço enorme e pega. Aí tem uma onda que vem e que você não consegue pegar. Aí isso já começou a ficar velho, né? Na minha profissão, por exemplo, essa onda que eu não consegui pegar foi os médicos clínicos e intensivistas fazerem ultrassom, né? Uhum. Então você pega a molecada mais da geração mais nova, todos eles sabem fazer ultrassom. E a gente mais da antiga, a gente não sabe nem ligar o aparelho. Então foi uma das coisas que eu senti que a gente já começou, a velocidade aumentou muito e que a gente já começou a ficar um pouco para trás. Uhum. Mas isso se reflete em várias coisas, né? Em várias coisas da profissão, nas formas de ser das pessoas, como é que a pessoa é um médico, né? Como é que o médico tem que se portar, como é que ele tem que ser, como é que o paciente tem que se portar, como é que ele tem que ser. Como que funcionam essas subjetividades nas instituições, nos hospitais, nas faculdades, nos consultórios, né? Como é que isso funciona? Isso tudo tem mudado bastante, né? Uhum. E aí, a medicina, por exemplo, tá tendo um redirecionamento na sociedade? Um redirecionamento se diz em que sentido? Nas expectativas, nas relações entre demandas e resultados? Não sei se um redirecionamento pressuporia uma direção específica. Nesse sentido, eu acho que não. Uhum. Eu acho que está tendo um estilhaçamento das coisas, né? Acho que as direções não são específicas, as coisas elas acabaram ficando um pouco estilhaçadas, né? Tá faltando aquele discurso que unifica, né? Que nem tinha no final da década de 80, né? As grandes narrativas, né? As ideias de esquerda, as ideias liberais, as grandes narrativas de nação, de sociedade, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser médico, enfim. Essas narrativas, elas todas acabaram se estilhaçando, né? Com a ideia de que a história acabou, né? A história do Fukuyama, a ideia de que os modos de subjetivação eles estão tendo uma progressão mais fluida, né? Não é mais aquela coisa monotônica, monolítica. As pessoas estão fluindo. Isso acaba se refletindo na sexualidade, né? As pessoas... isso muda, né? As pessoas agora se definem pelo negativo, não são não binários, não aquilo. E assim, ninguém mais quer se restringir a um tipo de diagnóstico estático, né? As pessoas elas estão mais fluídas, né? Nesse sentido, o Bauman tinha razão, né? Então, assim, dessa sociedade fluida, dessas coisas mais líquidas que se permeiam e que mudam de forma a todo momento, né? Nesse sentido, acho que não tem um direcionamento. Uhum. Acho que tem esse estilhaçamento. Uhum. E
na sua prática, para onde está indo isso? Eu não sei te responder. Você sente uma angústia, uma dificuldade? Eu sinto uma angústia pelo contato que eu tenho com um aluno, por exemplo, eu sinto que eles também, as gerações mais novas também estão muito angustiadas. Existe uma angústia por indeterminação. Quem estudou muito isso foi um cara chamado Vladimir Safatli, que é um filósofo lá da FELESH, e ele tem um livro que chama Grande Hotel Abismo, onde ele explica bastante isso, né? Que as pessoas sofrem esse estilhaçamento que eu falei, essa falta de determinação faz com que a pessoa sofra também, porque é confortável você estar dentro de um papel, é muito confortável. Os psicólogos sabem bem sobre isso, né? É muito confortável, né? Você tem um papel de médico onde você vai, faz a sua função, você desempenha aquilo, as pessoas te admiram por aquilo, as pessoas sabem quem você é. Hoje isso aí não tem mais, né? Mas eu acho que isso daí, hoje em dia, está muito... Por isso que nosso podcast se chama Fábrica de Mentes Inquietas. Uhum. Porque parece que eles não estão conseguindo discutir ou refletir em cima das certas situações. Vem essas coisas muito engessadas, muito prontinha, muito fácil. Querem, né? Mas não está dando não tá dando conta. Porque as coisas mudaram muito. E acredito que depois da pandemia, com um susto desse, né? Que não sabia como se fazer, como se lidar, como trabalhar, eu acho que isso aumentou um pouco mais. Então, essa angústia, né, ela veio surgindo cada vez mais, e não só para a equipe, não só para profissionais da saúde, né, mas também aumentou-se muito na população como um todo. Concordo. E as coisas estão ficando cada vez pior, sabe, em todos os sentidos, inseguro em relação até a você trabalhar, novo emprego, novas oportunidades. Parece que isso angustia muito do amanhã, né? Então as pessoas estão com medo de enfrentar o amanhã. Eles estão sempre pondo um pé para trás, esperando que as coisas aconteçam. Eu concordo, Marlene. Eu acho que eu penso muito nessa linha também. E tem um agravante para nós médicos, né? Para nós médicos no Brasil, a pandemia foi muito ruim. Tanto no sentido, em vários sentidos, né? Tanto no sentido de eu, por exemplo, que trabalho com muito coisa de pulmão, UTI, essas coisas, meu trabalho quadruplicou, né? Então foi um momento de muito estresse, muito trabalho. Fiquei separado, eu trabalhei na linha de frente, né? Lá no HC. Fiquei chefiando uma UTI improvisada lá no centro cirúrgico. Fiquei 100 dias nessa UTI. 100 dias eu fiquei separado da minha mulher. Fiquei dormindo no quartinho lá, separado. Entrava pela porta dos fundos, usava o banheirinho de fora do apartamento. Fiquei 100 dias separado, né? Foi um sofrimento muito grande, trabalhando o tempo todo, né? Outros médicos ficaram muito sem trabalhar, né? Porque parou cirurgia, cirurgião plástico, por exemplo, né? Quem quer fazer cirurgia plástica no meio da pandemia? Ninguém. Então tiveram muitas dificuldades, né? Por outro lado, as nossas classes de conselhos médicos e associações médicas tiveram um papel péssimo na pandemia. Então, assim, houve um descrédito na classe médica muito grande, né? Mesmo de setores acadêmicos, não médicos, tipo biólogos, bioquímicos, físicos, etc., que viram que a medicina ela tinha uma base muito frágil, né? Uma base científica frágil. E a gente sabe que médico não é cientista, e nem pode ser, porque a ciência ela parte de um pressuposto de uma relação sujeito-objeto. E se eu sou o sujeito e o meu paciente é meu objeto, nós já temos um problema de saída, né? Sim. Então, assim, a relação da medicina é uma relação intersubjetiva. Então, não é para a gente ser cientista, e é bom que não seja assim. Porém, a base que faz com que a gente tome as nossas condutas, que deveria ser uma base um pouquinho mais sólida em termos de ciência, foi totalmente desmoronada, foi desabada por essas sociedades em busca de um certo engajamento ideológico que não tinha a menor razão de ser. Uhum. Então, assim, a sociedade como um todo falou, pera um pouquinho só. Quem são esses caras que estão tratando da gente, operando a gente, trocando nosso coração, entendeu? Que estão fazendo
Quem são esses caras, né? Então, e nisso aí, voltando àquela outra pergunta, eu senti muita mudança na minha prática, né? As pessoas, elas vêm com uma desconfiança um pouco maior, né, em relação ao que você faz. Então isso tudo mudou muito, isso tudo ajuda a como é que se diz? A deformar aquela imagem tão bonitinha, fixa que a gente tinha das coisas e tal. Isso tudo vai deformando um pouco, entendeu? As pessoas vão percebendo que as coisas não são bem assim, que isso não é tão sólido como elas imaginavam. E isso também, né, está acontecendo principalmente nas pessoas, né, nos seres humanos um pouquinho mais idosos, que eles estão com certo receio de procurar o médico. Total. Certo receio não, é paura mesmo. Por causa passou toda uma insegurança, uma incerteza de um não saber, né? E isso está ajudando nesse mal-estar, nessa situação que estamos vivendo hoje, né? Quem Muito. procurar? Olha, eles olham no computador e olham na radiografia ou no ultrassom, mas ele não olha para mim, ele não sabe o que eu sinto. Então, aí isso passa para aqueles processos de humanização, mas eu só queria lembrar, o Foucault ele tem um texto muito interessante, que na verdade foi uma palestra que ele deu aqui no Brasil, e esse texto foi uma palestra que ele deu lá no Rio de Janeiro. O Foucault vinha muito para o Rio de Janeiro, né? Vinha, pulava carnaval aqui. Foucault era da pá virada. Era Mentes Inquietas. Total, né? Aí, assim, ele tem uma palestra que ele deu no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro, que chama-se A Crise na Medicina e na Antimedicina. Olha o título da palestra. Crise na Medicina e na Antimedicina. Por que ele chama de na Medicina e na Antimedicina? Porque ele fala que os caras que estavam falando contra a medicina nessa época, na década de 70, em especial aquele Ivan Illich, que é o cara que não confundir com o do Dostoiévski, né? Mas o cara que escreveu a Nêmesis, né? Um livro que fala contra a medicina. E também ele mostrou que aquilo ele desmonta muito com aquela categoria, com aquela, né, verbalidade, com aquela forma de argumentar que era muito característica dele. Ele destrói aquele tipo de argumento também, né? Mas para falar da crise da medicina, ele diz assim que foi muito interessante porque a partir da década, daquela época que eles estavam vivendo, a medicina ela deixou de matar pelos seus desconhecimentos. A medicina sempre matou, ele fala assim, ele começa o parágrafo assim, a medicina sempre matou. Só que na década de 60, 70, ela deixa de matar por falta de conhecimento. E ela começa a matar por excesso de conhecimento. E aí ele discorre toda uma coisa assim. E nós estamos voltando a matar por quê? Porque agora a gente não tem nem falta de conhecimento e nem excesso de conhecimento. Mas a gente tem uma coisa que é tipo que pode ser chamada de pós-verdade na medicina. Que é inacreditável o que acontece. Porque o médico ele acredita mais no WhatsApp dele, que mandaram para ele, do que num artigo científico. Isso é inacreditável. Né? Ele acredita mais no filminho do YouTube ou no negocinho do Instagram do que no Reels. Isso é o médico, não é o paciente, Sim, é o médico. O médico, do que realmente o que aprendeu na sua capacidade de pensar e de raciocinar, que eu acho que é isso que está acontecendo. Então, mas aí o que deveria ser. Exato. Mas assim, mas aí o que acontece? Você passa por uma situação. Então, o que aconteceu? A pandemia ela expôs tudo isso. Eu dei uma entrevista para Piauí, numa revista, num artigo do Bernardo Esteves, que foi um cara. O Bernardo Esteves ele é um biólogo e que virou um jornalista científico. Ele é fantástico. Ele é do Rio de Janeiro, é um cara espetacular, vale muito você ler as coisas que ele escreve. E ele escreveu esse artigo, que é um artigo que é famoso, que ficou meio famoso, né, na Piauí, chama Jalecos em Guerra, né? Onde ele mostra o porquê que os médicos estavam em guerra. E eu dei uma entrevista explicando algumas coisas dessas que eu estou falando para vocês agora, né? E do porquê que a coisa funciona assim, tentando entender o que aconteceu, porque foi um verdadeiro absurdo, né? Então, quando a sociedade se dá conta disso, é que vem toda uma crise, né? Uma crise de confiança. Uma crise de confiança. Então, agora, se a gente for pegar esses períodos, né, que eu estou falando do Foucault, a medicina matava por desconhecimento, depois ela passou a matar por excesso de conhecimento, ou seja, excesso de medicina, esquece que o cara
que é um velhinho terminal, né? Que velhinho que já está em cuidados paliativos e tal, e vai numa UTI assim, aqui dessas grandes de São Paulo, né? Você vai ver pessoas de 90 anos lá fazendo diálise e tudo, né? Então, assim, existe essa faceta, existem as 3 facetas ainda, mas agora tem uma nova, que é essa, de que existe uma, sei lá, vamos chamar de pós-verdade em medicina, né? Saiu um artigo, essa também foi interessante, foi um artigo que eu escrevi para Carta Capital. O Riad Yunis, ele é editor da parte médica da Capital, ele me chamou e a gente fez uma coisa parecida com uma entrevista a respeito de um artigo que saiu no New England e ele dizendo, os autores americanos dizendo o seguinte, falou assim, nós estamos com um problema, a medicina tem um problema com a verdade. Por quê? Porque as sociedades hoje, as sociedades democráticas, elas são construídas em cima de uma democracia, ou seja, de opiniões das pessoas, as pessoas votam, elegem seus dirigentes, e assim a gente acha que é o jeito certo de resolver. Só que quando você chega numa situação onde o avião tem que voar e a ponte não pode cair e o antibiótico tem que funcionar, isso não tem muita democracia. Como é que a gente faz? As pessoas elas acabam trazendo questões políticas para dentro de uma situação que não é tão política assim, e aí fica aquela situação, né? Então, a cloroquina, eu quando li a questão da cloroquina, da hidroxicloroquina na Covid, eu falei, caramba, mas isso funciona. Olha aqui o mecanismo, ele impede que o vírus entre num receptor X lá. Eu falei, mas é perfeito isso daqui. Depois os artigos foram vendo que isso não era assim, que não funcionava, e depois foi começando a aparecer artigo que estava meio esquisito, e a coisa foi se diluindo e no final mostrou que realmente não funcionava e vamos parar de usar. Mas não, tem gente que se apega de uma tal forma àquilo que esquece preceitos básicos da ciência e acaba como é que se diz? Distorcendo determinadas realidades. Teve médicos que a gente conhece que fizeram vídeos extensos assim sobre o fato de a pessoa não tomar vacina, ou então ter que tomar cloroquina, ou contra o uso de máscara, aquelas coisas todas que a gente está cansado de saber. Então, isso tudo, para mim, foi muito interessante a história da pandemia. Apesar de toda a catástrofe, toda a tragédia que aconteceu no Brasil, foi muito interessante, porque ela rachou a medicina, né? A gente viu em quem a gente pode confiar, né? A gente viu em que o Hemingway tem uma frase que é atribuída ao Hemingway, não sei se é verdade essa frase, mas ele diz assim, fala assim, mais importante do que contra quem você está lutando é você saber quem está do seu lado da trincheira, né? Aí o cara pergunta, você acha que isso é mais importante do que a própria guerra? Né? Saber quem está do seu lado da trincheira. Isso para mim foi uma coisa importante que aconteceu dentro da pandemia. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que pessoas que sentavam comigo para comer estavam do outro lado da trincheira. E tô lendo aqui rapidinho, dando uma passadinha de olho aqui no artigo, mas essa cobrança não vem só, né, mais de vocês, do paciente ou da familiar, né? Vem uma outra cobrança externa. Como assim? Que cobrança? Da prática mesmo do médico, né? De como o médico deve medicar, de como que o médico deve seguir em Covid. Vocês tiveram uma cobrança... Você está supondo que a pessoa tem uma certa consciência profissional. Supondo. Essa cobrança é uma cobrança, obviamente, interna e ética. Né? Infelizmente, nem sempre é assim. Sim. Então, pegando esse gancho do comportamento médico e do viés ético que tem que pautar a sua prática, você disse que, na nossa conversa de esquentamento, que você via, não sei se é original seu, que via como a medicina se desenvolve, a prática da medicina se desenvolve, como também um sinal ou um sintoma de como a sociedade, como a civilização está indo, né? Então, agora a gente tem muita essa questão do viés ético que está meio subterrâneo, né? Mas que para nós que praticamos e temos um pouco mais de experiência, para nós é muito óbvio que isso esteja acontecendo, né? Isso é um sintoma também? Então,
excelente pergunta, né? É assim, essa história de achar que a medicina ela é um reflexo do que acontece na sociedade, ela foi dita por alguns autores já, mas assim, de maneira tão abrupta, de você pensar que é um exame que você pode pedir para ver como é que anda a sociedade. Eu acho que, eu não lembro de ter lido em algum lugar, mas é uma coisa que eu já tenho dito há algum tempo. E por que eu acho isso? Porque a medicina é uma área de fronteira, é uma área de várias fronteiras. Né? Então você tem uma parte social muito forte. A medicina, ela é, como a gente conversou, uma relação intersubjetiva, é um médico e o seu paciente. Esse é o núcleo duro, né, da medicina, de qualquer encontro clínico, não é só da medicina, um encontro do psicólogo, um encontro do nutricionista, do fisioterapeuta. Qualquer área da saúde onde você tem um profissional de saúde e um paciente é um encontro clínico. E esse encontro clínico ele é único e é irrepetível e só vai acontecer aquela vez, né? Mesmo que seja com as mesmas pessoas mais para frente. Se a gente pegar esse núcleo duro da medicina, essa forma como a gente entende essa relação, tudo que decorre disso, tudo que envolve essas outras coisas, elas são extra-medicina. Então, assim, a forma, se essa pessoa está pagando a consulta ou não, se esse encontro clínico está acontecendo numa instituição pública ou não, se esse médico ele faz parte da classe social daquela pessoa ou não, se esse médico ele entende, ele pertence à compreensão daquela sociedade de uma forma geral ou não, e assim por diante, né? Se a gente conseguir repetir esse tipo de encontro massificado para toda a sociedade. Então a medicina ela é uma área de fronteira. Se ela é uma área de fronteira que envolve várias facetas da sociedade, quando existe um problema na sociedade, ele se reflete na medicina. Não tem como não. Por quê? Porque ela sofre influência de várias coisas. Ela vai se refletir na medicina. Então, se você olhar para o que está acontecendo na medicina hoje, você vai entender um pouco do que está acontecendo com a sociedade, em especial no Brasil e no mundo, né? Então eu concordo com isso, eu acho que isso é um problema. E agora, voltando ao que você falou, esse problema ele é eminentemente ético. Eu não sei te responder isso, eu acho que tem uma grande parcela desse problema que é ético, com certeza, né? Que diz respeito à ética no sentido dessa relação entre essas duas pessoas, né? Ethos, em grego, tem dois significados, né? Você pode escrever ethos em grego com uma letra, com o eta, ou com uma outra letra lá, que agora esqueci o nome. Uma quer dizer habitação, morada, que é onde... isso serve até para bicho. E a outra quer dizer costume, forma de se comportar. Então, a junção desses dois significados é interessante porque diz respeito de como é que a gente costuma realmente lidar com a convivência de outras pessoas, né? Então essa seria a ética. E a etiqueta é uma pequena ética, né? Que é a forma como a gente trata as pessoas. Então essa forma moral talvez de encarar determinadas profissões, eu acho que está em crise. Seja em função de uma coisa relacionada à parte financeira, seja em função de outra coisa relacionada à forma, a que tipo de conhecimento que embasa a sua prática, seja em função de você não conseguir desempenhar o seu papel de maneira adequada, com as condições adequadas que teria que ser, enfim, várias outras coisas. Você não acha que pode ser também uma questão educacional? Que veio vindo, se agravando, eu acho que de repente agora é tudo muito mais automatizado, muito mais... Mas você acha que isso... Mas eu vou devolver a pergunta no seguinte sentido. Você acha que a educação... Eu acho que a educação com certeza está conectada, está articulada nisso tudo, mas você acha que ela é consequência ou causa? Ou você acha que é as duas coisas juntas? Eu acho que pode ser até as duas coisas juntas. As duas coisas juntas, né? Ou seja, ela sofreu esses processos todos e influenciou... Influenciou todo esse desencadeamento, né? Que está acontecendo hoje. Aí teve um pensamento recente, né? Que tudo é codificável, né?
Então tem diretrizes, tem protocolos. Isso no caso da medicina. No caso da medicina. Não só da medicina. Nós estamos no vivendo caso a mesma particular, coisa, né? em todas as áreas. Mas a medicina é muito evidente Muito. isso. E na pandemia, isto ficou maximizado, né? Apesar de todos esses problemas de mudanças de paradigmas ou falta de confiança, também ficou muito evidente. E uma das alegações, principalmente dos estudiosos do exterior, é que os burnouts foram também produzidos por esse modo de entender a realidade, essa realidade intersubjetiva, com um filtro muito rígido e que dificultou particularizar e dificultou ter uma participação intersubjetiva do médico melhor. O Afonso, é muito interessante isso que você está falando, pelo seguinte: o que acontece? Esse negócio de diretrizes e protocolos institucionais, ele é um tipo do que um filósofo marxista francês chamado Louis Althusser chamava de processo sem sujeito. O processo sem sujeito, ele é o quê? Ele é o sistema. Ele é o sistema. Então, outro dia eu fiquei tão revoltado com umas coisas que aconteceram que eu escrevi até um artigo que está no LinkedIn, chama A Camisa 10 que a medicina não pode mais vestir. Que é o seguinte: qual que é a ideia desse artigo? A ideia desse artigo é assim: antes você tinha um médico que era autoritário, que era um cara despótico, que era um cara unilateral e que mandava na equipe na equipe paramédica, não era nem multidisciplinar, né? Que tinha um médico e o que não era médico era paramédico, que mandava em tudo, que fazia tudo e tal. Esse cara é um cara que não existe mais. O conhecimento se expandiu de tal maneira que o médico não tem como dar conta de todo esse conhecimento. Ele precisa de profissionais especializados em nutrição, em farmácia, em psicologia, para poder cuidar do paciente. É muito grande. Então, houve uma diluição, né, dessa responsabilidade. Mas essa diluição ela ocorreu a tal ponto que hoje, numa equipe grande como essa, veja só, eu não sou contra, pelo amor de Deus, não sou contra isso. Acho que isso foi um avanço enorme que teve. Mas essa diluição ela ocorreu a tal ponto que hoje a gente não consegue identificar quem é o capitão dessa equipe. E quando dá um problema, quando vai tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Mas quando dá um problema, as pessoas, o paciente não sabe a quem se reportar. Né? Então, o que acontece? Acontece que, isso é Maquiavel, né? Toda vez que você tira um tirano, não existe um vácuo de poder, né? Toda vez que você tira um tirano, você tem que pensar em quem vai assumir o lugar dele. Aí as pessoas falam assim: não, mas agora não tem tirano nenhum, porque acabou tudo isso. Mentira! Quem assumiu esse papel são os processos sem sujeito, são as diretrizes, são os protocolos institucionais. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai reclamar com quem? Com quem? Né? Despersonalizou, né? O sistema não deixa você reclamar. Não existe coisa mais desumanizadora do que isso. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que você simplesmente ter equipe multidisciplinar, isso melhora e favorece o tipo de cuidado. Mas assim, não existe. Quando vai tudo bem, mas se não vai bem, você não tem a quem recorrer. Faz o seguinte: liga num saque de qualquer tipo de serviço e tenta resolver um problema que você tem. A pessoa, com 2 minutos de conversa, se você aguentar, ela já está falando que o sistema não permite fazer determinadas coisas. Mas eu posso falar com o seu superior? Não tem meu superior. Não existe superior. Não existe alguém que você consiga pegar um ser humano de carne e osso, que você consiga conversar, que você explique, fale assim: olha, eu tenho um filhinho pequeno que está precisando fazer não sei o quê, que queria ver isso. Você não consegue. Simplesmente não consegue. Então, assim, esse tipo de... Isso na medicina, isso que o Afonso falou é muito verdade. Por quê? Porque esse tipo de... O Gelson, que é um... Eu vou falar o nome dele aqui porque eu admiro demais ele, que é um clínico lá
do AGD, né, do ambulatório nosso do HC, e ele falou assim que muitos residentes eles querem os guidelines, né, a respeito dos problemas que tem dos pacientes, mas que eles só podem ensinar o guide life, né, que é as coisas que são as coisas da vida, a experiência que eles têm em cuidar de determinados pacientes, mas isso está perdendo cada vez mais seu valor, né? Eu acho que por isso talvez o aumento da burnout na pandemia foi muito difícil, porque todo mundo culpava o médico, todo mundo procurava o médico, né? E não conseguia entrar. Eu, na pandemia, fiz questão de ficar no hospital, né? Fiz questão, quis sair, quis atender, quis participar. Porque minha mente é muito inquieta, eu queria ter a noção do que estava acontecendo. Se eu ficasse em casa, eu não saberia. Eu não teria acesso. Não saberia até que ponto era verdadeiro ou não, né? Mas eu recebi... uma família invadiu o hospital para poder saber como estava, né, a paciente. E vai direto na sala de quem? Na minha sala, né? Não sabia se estava, se não estava, sem máscara, sem nada. Mas o desespero de tentar entender isso que você está falando era muito grande. Eu faço ideia, né? Naquele desespero, eu consegui acalmar, tentar explicar, tentar entender, chamar outras pessoas, né? Mas, assim, e vocês? Como que vocês se defendem muitas vezes, né? Quando não consegue explicar? Eu tive a experiência que eu tive na pandemia foi que a gente, eu e o Dr. Otto, que foi quem dividiu comigo a coordenação da UTI lá no centro cirúrgico, a gente falava toda vez à tarde, ligava para todos os 16 pacientes familiares dos 16 pacientes da nossa unidade. E foi uma experiência assim, olha, é indescritível, né? Não foram uma nem duas vezes que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu chorei, né, com as pessoas realmente uma coisa emocionante, né? E assim, a maneira, né? Porque assim, não podia, o hospital não deixava visitar, né? Por isso que teve essa invasão, né, que você descreveu. Aí o hospital não deixava visitar porque a chance de contaminar todo mundo era muito grande, enfim, era um negócio de louco, né? E esses momentos onde a gente falava com as famílias eram momentos muito pesados. Era uma coisa muito pesada. Eu também passei por isso, né? Eu fiquei responsável também pelas ligações, né? E tentar, do ponto de vista da psicologia... Mas você tem formação, né? Eu não tenho. Como foi passar por esse momento, né? Você tem formação, você se vira, né? Eu não. Eu levava tudo para casa e acabava resolvendo de outro jeito. O vinhozinho era melhor. A Marlene também usa o mesmo recurso. Você usa o mesmo recurso? Adoro. E foi Mas isso daí que aconteceu, eu acho que foi isso que teve tanto aumento, né? Dos do residentes, dos burnout, das pessoas. E nessa mesma época eu recebi uma lista e falaram assim, tem 300 médicos aqui precisando da sua ajuda. Só. Eu falei, como assim? Né? No Brasil inteiro que são residentes, ainda internos, né? Que foram obrigados a passar por essa situação sem um preparo. Foi terrível. Foi terrível. Sem um preparo e aí eles estão pensando em suicídio. Tenta fazer alguma coisa. Muita gente, né? Então, como que ficou, né, para vocês? Eu acho que vocês viveram muito mais e eu fico assim, será que isso também não está contribuindo para esse grande mal-estar hoje, né? Nós estamos falando hoje está ficando... Pós-pandêmico aumentou muito, eles estavam vindo, eles estavam caminhando, as mudanças, as questões até das educação, de toda a cultura mesmo, foi mudando, foi se modificando, só que com essa pandemia, que na minha opinião muitas vezes é como assim, fica quieto, sabe? Para um tempo, sossega, né? E de repente, uau, né? Todo mundo ficou com medo, com uma angústia muito grande, com perdas e coisa parecida. Isso teve um início, essa mudança de hoje, né? Eu acho que tem a ver. E assim, é que nem você falou, acho que o burnout ele já vinha vindo, né? Já vinha vindo numa crise grande. Eu tenho alguns trabalhos que mostram burnout na China de médico, né? Na China, no Oriente Médio, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, tudo quanto é lugar, você tem relato de burnout que começa a aumentar, né? E isso depende da especialidade.
né? Depende muito da especialidade. Médico de família, médico de UTI são os que têm mais burnout, né? Médico de família em especial. Talvez porque não consiga resolver as coisas, né? De uma maneira mais pragmática, vamos falar assim. Mas o burnout já havia vindo. Mas a pandemia agravou isso. E agravou por várias razões, né? Algumas a gente até discutiu aqui, mas por várias razões, né? Restrição, problemas financeiros, excesso de trabalho, incertezas em relação de como tratar, enfim, várias coisas, né? Os residentes tiveram política, óbvio. Os residentes tiveram um outro fator de estresse, porque como eles são residentes e eles têm, sei lá, o R1, R2, R3 para poder aprender medicina para o resto da vida, e eles ficaram vendo, eles perderam essa fase e ficaram vendo só uma doença, né? Ficaram aprendendo só sobre uma doença específica. Mesmo cirurgião. Eu vi isso. Nossa. Cirurgiões pior. Sim. Muito pior. Clínico ainda aprende alguma coisa, mas o cirurgião, pior ainda. Nossa, eu senti isso deles, né? Eu estava junto, né? Muito difícil, foi muito difícil realmente para poder sobreviver a isso. Como é que os caras iam aprender? O cara vem de outro estado, entendeu? Sim, Alguns de outros países. Faz um concurso difícil. Muito difícil. Passa. Presta, entra, passa, começa a fazer, pum, cai a pandemia na cabeça do cara. Não dá mais, não E pode. o cara só vai estudar aquilo 2 anos. Você imagina. Isso foi. E agora é uma curiosidade, tá? Como, lendo alguns artigos, alguma coisa que você está falando, tô aqui no Google, né? Eu e minhas mãozinhas nervosas. É os novos, né? É os novos. Mãos inquietas. Vamos Mãos trocar inquietas. agora. Eu já tô aqui. Doutor Carlos, você acha que ter essa proximidade com a família, com o paciente, o que te ajudou, te atrapalhou? Porque para vocês é muito diferente da gente, né? A gente tá ali ouvindo angústia, ouvindo choro, ouvindo sofrimento. Então, que nem você falou, cara, eu liguei pra família, eu chorei. O que te transformou? Ou, né, não? Assim, eu fui meio que nem a Marlene, assim, no sentido de que eu estava um dia no café, tomando café lá, e aí veio uma amiga minha e falou assim: Cadu, você vai abrir os leitos da UTI. Não tinha aberto ainda. Isso foi começo de final de 2021. 20. Começou em fevereiro de 20? Segundo semestre de 2020. A gente não viveu esses anos. Segundo semestre de 2020, estava tomando café. Falei assim, ó, eles estão precisando de médico de UTI lá, né? Eu falei, nossa, tá bom. Eu já tinha saído das minhas UTIs. Eu era da UTI da gastro e já tinha saído da UTI da gastro, já estava só na clínica médica. Aí eu falei, tá. Aí eu fui falar com a médica que era responsável, que é a doutora Ró, que foi minha aluna. Ela falou assim: você tem certeza que você quer vir? Porque olha o que ela falou para mim, eu vou repetir a frase. Porque as pessoas na sua idade a gente está dispensando. Foi a mesma coisa. Foi ou não foi? Foi a mesma coisa. Nós somos... Eu senti o baque, mas aí eu falei para ela assim, tudo bem, você está precisando ou não? Ela falou, tô, muito. Eu falei, então conta comigo. Aí eu fui. Fiz um estágiozinho na UTI do 11º lá com o professor Marcelo Parque, aprendi bastante coisa com eles, e aí saí de lá para coordenar a nossa UTI. E foi um momento, não só esse de falar com as famílias, mas foi um momento mais próximo do que eu passei, talvez, de uma guerra. Que a gente não vive guerra, né? Mas aquilo que a gente vê no filme, aquelas que a gente viu. Por quê? Porque eu vi professor livre-docente, assim, ó, cara chique, famoso, vira para mim e fala assim: Cadu, o que você precisa? Você quer que eu colhe um exame? Você quer que eu empurre uma maca? Você quer que eu leve o paciente para fazer raio-x? O que você quer que eu faça? Sabe? Nossa, me arrepiei. Mas é de arrepiar. Foi de arrepiar. As pessoas falam assim, um amigo meu que é ortopedista, ele falou assim: Cadu, eu sou ortopedista, mas eu dirijo bem a ambulância. É uma piada. Mas assim, esse tipo de espírito foi o tipo de espírito que motivou as enfermeiras, fisioterapeutas, o pessoal da limpeza. Você entendeu? Quer dizer, todo mundo assim. Estava ali para isso, né? Pá!
junto, unido, apontando para o mesmo lado. Eu lembro que a gente fez um treinamento a gente tinha muito que fazer ventilação prona nos pacientes, ou seja, pegar o paciente que estava de barriga para cima, com um quadro respiratório muito grave, e tinha que ele entubado, e tinha que pegar esse paciente e virar ele de barriga para baixo para poder melhorar a ventilação. Isso com tudo aqueles conexões, ali. Tudo ligado, né? Um monte de coisa conectada e o tubo conectado sem desconectar. Então, para isso, precisava treinar. E nós pegamos um enfermeiro lá muito engraçado, e aí a gente embrulha eles com lençol e tudo, e ficava virando e desvirando, e foi assim, sabe, aquele ambiente onde todo mundo está unido e as pessoas estão super motivadas para tentar resolver. Foi bem assim. E essa história, isso foi uma experiência muito transformadora. Eu, pela minha própria prática como clínico, estou muito acostumado a conversar com as famílias, né? Mas assim, o que me tocou demais, eu até fiz um filminho para o departamento de anestesia lá da faculdade. Tem até um filminho lá onde eu falo um pouquinho dessas coisas, mas eu estou muito acostumado a conversar sobre terminalidade, sobre cuidados paliativos com os pacientes, mas as pessoas visitam os familiares, as pessoas estão junto dos familiares. O que me emocionou muitas vezes é a distância que eles tinham e o que as pessoas contavam, né? Eu não quero contar, mas assim, vou contar assim, teve um paciente que a gente perdeu, que era um cara de 40 e poucos anos, e que tinha uma filhinha pequena, entendeu? Tinha uma filhinha de 2 anos, 3 anos de idade, e a esposa, eu falava com a esposa todo dia à tarde, de louco, entendeu? Quer dizer, esse tipo de coisa que a mulher não pode ver o marido que está lá numa UTI grave, é muito complicado. Isso para mim mudou. Despedir, né? Se despedir. As pessoas não puderam despedir. Despedir daquele ente querido. Isso nem depois, difícil. Né? Isso foi muito difícil. E nem de vivenciar a morte, nem vivenciar o enterro, aquela coisa dos amigos, poder dar um abraço, de poder compartilhar aquela dor. Posso fazer um jabá? Pode. A gente do Genan, a gente publicou um livro, aí tem vários autores lá, o pessoal que é ligado ao Genan, que é o grupo que eu coordeno com a professora Fabiana Carelli, que é professora livre-docente lá da Letras, que agora está fazendo o segundo pós-doc dela em Princeton, né? A gente publicou um livro chamado Pandemos, onde tem relatos, chama Pandemos, o Diário da Peste. Tem relatos das pessoas de acordo com os dias, né? Então, tem lá um relato meu, tem de várias pessoas. É bem interessante o livro, mais ou menos para qual que é a visão das pessoas em relação a toda a pandemia. É bem curto, são os relatos curtinhos, são bem interessantes, né? Boa dica. Doutor Afonso? Acaba sendo provocado para contar a minha experiência, né? Já que estamos aqui contando as experiências. Não, a minha experiência foi de paciente, né? Eu fiquei internado na UTI lá do 11º, 12 dias, né? E aí no primeiro dia, bom, teve uma coisa uns dias antes, umas particularidades que eu não vou contar. E aí quando eu me internei, aí fiquei nesse esquema, era julho de 2020, estava no começo ainda. Começo nem tanto, mas estava ainda sem tanto conhecimento, mesmo nas práticas de UTI, né? Zero conhecimento. Mesmo na prática de UTI. Mas eu não fui entubado, fiquei só 12 dias, não fui entubado. Mas nesse primeiro dia eu mandei uma mensagem para minha família. Falei, olha, minha esposa, né? Que era muito próxima da família dela, mas com uma certa distância da minha mesmo, né? Falei, avisa minha irmã, os meus sobrinhos, que eu tô aqui. E a coisa não tá legal. Então foi uma catástrofe. Muito catástrofe. É uma angústia, porque ele estava lá na UTI, eu sabia que ele estava lá na UTI, porque eu tenho todo o contato, né? Eu tinha todo o contato de todas as UTIs. E eu não tinha outras informações. Sabia o nome dele, estava lá, eu não sabia dele. Então, eu era chefe de uma UTI. E aí me ligava, as pessoas sabiam que eu estava lá, me ligavam e falavam assim, dá para você ver um fulano que está em outra UTI? Eu ia tentar, não conseguia ver. Não conseguia ver. Então a gente ficava numa angústia muito grande, né? E eu tinha o computador na minha frente, toda a listagem, tudo que sabia. Falei, meu Deus, que absurdo. É angustiante realmente. Muito. Bom, mas enfim, passou. Passamos por isso e saímos melhor.
Mas ainda tem muitas coisas para serem desenvolvidas, né, Cadu? Muito, acho que ainda tem um refluxo, uma ressaca pós-pandêmica. Então, mas eu acho que está acontecendo. Eu acho que isso está ainda causando um grande mal-estar com todas essas mudanças. Então, mas eu tenho uma pergunta para você. Eu acho que você acha que a pandemia causou ou ela talvez tenha ampliado o mal-estar que já existia? Ela ampliou esse mal-estar que existia, que estava lá, como se fosse uma explosão. Talvez uma necessidade, sabe? Dá uma sensação que precisou dar uma parada com todo mundo, fica quieto, sossega mesmo, né? E aí ela veio agora tentando retomar como se numa obrigatoriedade de você fazer, de acontecer. Vamos embora, então vamos tentar vencer o que se perdeu. Nós temos que trabalhar, trabalhar, temos que lutar, temos que vender, ou temos que fazer contratos, temos que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando chega, peraí, está tudo parado ainda, não está andando. E isso vem as angústias, esse mal-estar que a gente vive o tempo todo, como você falou. Nós estamos vivendo uma angústia, não só eu como profissional, não você como médico, mas assim, pacientes que não conseguem fazer algumas coisas, que paralisaram. Muito. A economia está meio parada. Então fica tudo muito ruim, né? Então a gente está vivendo, eu acho que é uma consequência do que nós vivemos mesmo. Eu acho que teve algumas coisas que a pandemia criou. Por exemplo, essa crise dos médicos não existiria sem a pandemia. Apesar dos médicos já estarem sofrendo um burnout grande, né? Mas não existiria a crise dos médicos, essa crise... Crise de confiança, né? Que você tá falando. Crise de confiança. Uma crise epistêmica e ética. Claro. Não existiria, né? Então, na nossa profissão, acho que a pandemia isso teve, mas eu acho que ela amplificou muitas coisas, muita coisa que já vinha acontecendo, né? Meio que drenou isso. Eu acho que amplificou, mas não levou ao resultado depois. Não tem um desfecho ainda. Não teve o desfecho ainda, ou não sabemos se o desfecho vai ser muito diferente do que vinha sendo construído antes da pandemia. Acho que ainda nós temos muito para pensar, discutir, refletir, tentar voltar nisso, né? Doutor Carlos, para a gente encerrar, o que você deixa de fala, de reflexão para os seus residentes, para quem te acompanha? Deixa alguma coisinha para a gente, para nós também, para deixar a gente inquieto. Puxa não vida. É receita pronta. Não é receita pronta. Não. Tá. Deixa eu pensar. Eu acho que tem muitas coisas, né, que tem habitado minha cabeça recentemente, né? Eu estou tentando escrever uma dissertação, né, para livre docência. E como é difícil, né, a gente escrever um texto de mais fôlego, né? E muita coisa acaba vindo a gente lê muita coisa e muita coisa acaba ficando na nossa cabeça. Mas eu acho que eu vou usar, já que a gente falou tanto de pandemia, que foi uma coisa tão marcante para todos nós, né? Eu vou usar outra frase do Hemingway, essa é do O Velho e o Mar, né? Quando ele chega, o velho chega do mar e o peixe está todo comido, né? E o menino vira para ele, ele fala assim, fui vencido, né? O peixe ganhou de mim. Ele falou assim, não, o peixe não ganhou de você, né? Você trouxe ele para cá e você conseguiu vencer. Eu acho que mais ou menos isso que aconteceu na pandemia. A gente apanhou, né? E a gente apanhou bastante, mas a gente não foi vencido, né? A gente veio com várias mordidas, mas a gente não foi vencido. A gente acabou acho que lidando... ajudou também a crescer. Sempre. Acho que foi isso. Obrigada. Imagina. Me deixe o seu Instagram, LinkedIn, suas redes sociais. Instagram eu tenho, mas é muito ruim, eu não sei mexer direito. Essa é uma das ondas que eu também não faço muita questão, né? Acho que até um anti-marketing, né? Que talvez, não sei se funciona bem. Eu tive um paciente que deu um bronca em mim, ele falou assim, doutor, o senhor é invisível. Eu falei, como assim? O senhor é invisível. As pessoas querem procurar o senhor não existe. Eu falei, olha eu aqui. Mas tem o Instagram, eu não sei o endereço direito, nas redes sociais, Carlos Eduardo Pompilho, no LinkedIn, não tenho Twitter, não tenho
Facebook, só tenho um... O LinkedIn eu já tô seguindo já. Só tenho esse Instagram aqui que eu não sei direito qual que é o endereço. Eu vou falar aqui, peraí. É Carlos Eduardo Pompilho. Então, esse é meu nome. Mas é o seu Instagram, tá assim, ó. Pompilho, não, é Pompilho CE, não é? Ah, mentira, é pompilho.ce. Pompilho.ce, pronto. Depois eu ponho na descrição também. Pompilho.ce, pronto. Isso. Então, obrigada a todos. E finalizamos mais um episódio do podcast. Curte, compartilha e até o próximo.